Influências negativas, parte 4. Vamos terminar o que a gente começou a falar aí faz 3 semanas, já faz um tempinho. Hoje vai ser o último vídeo sobre isso. Quer dizer, pelo menos dessa parte, né? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui da espiritualidade umbandista. E vamos lá, porque hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu trouxe um trecho de um livro que ainda não apresentei também, que é um livro muito bom, vou falar daqui a pouco. Mas eu não vou fazer naquele esquema de ler o trecho e fazer as reflexões que, enfim, que o trecho pode trazer. Eu vou tirar a parte das reflexões, ao menos da minha parte. O objetivo é que eu vou deixar aí para vocês fazerem as próprias reflexões também. Eu estou trazendo sempre o trecho e fico falando, mas hoje eu vou fazer diferente. Recebi a intuição de fazer assim, vou deixar. A gente já comentou bastante nos últimos 3 vídeos o que são as influências negativas, como que elas acontecem, né? Formas de lidar contra isso, onde estão nossos guias em meio a isso. Hoje esse trecho aqui ele vai trazer tudo aquilo para encerrar. A gente vai fazer um resumão disso com uma nova reflexão, né? E vou deixar aberto aí para cada um fazer a sua, que eu acho que é extremamente importante. Afinal, não adianta eu só ficar falando aqui e ninguém ficar fazendo reflexão nenhuma, né? A gente tem que fazer essa parte também individualmente, de forma subjetiva, de forma profunda, é muito importante. Beleza, povo? Deixa eu ver aqui. O livro de hoje é esse aqui, ó. Olha que capa bonita. Acho ela bem bonita. Chama Zé do Cangaço, um cangaceiro na Umbanda. A autora é a Joyce Piacente e a editora é Madras. Gente, esse livro aqui é muito bom, viu? Eu comprei ele. Bom, quando aparece um livro que eu me interesso assim, da Umbanda, eu sempre compro, mas, cara, é um livro muito interessante. Primeira coisa é que ele vai abordar a história de um cangaceiro. Se a gente observar na Umbanda, na linha dos baianos, na linha dos malandros, está tendo como se fosse o aparecimento de um novo grupo ali, que são os cangaceiros. E esse livro aborda isso. E é muito interessante, é como se a gente estivesse vendo na atualidade uma nova, um novo arquétipo da Umbanda ali surgindo, vamos dizer assim. Isso acontece, né? Lá no começo na Umbanda a gente tinha 3 principais: caboclos, pretos velhos e os herês, né? Era a tríade da Umbanda, vamos dizer assim. E aí depois disso começou a vir os ciganos, né? Veio os baianos, os malandros, tem lugares que nem trabalham com essas linhas ainda, só trabalham com as originais ou algumas outras. Então assim, isso na Umbanda é muito bonito de se ver, é uma religião viva, né? Ela vai trazendo coisas novas, é muito legal isso. E quem sabe no futuro apareça aí, né, esse arquétipo dos cangaceiros, e esse livro aborda isso. Achei muito interessante. Ele até conta a história, né, que você vai pensar, pô, mas cangaceiro, os cangaceiros, enfim, maltrataram aí diversas pessoas, fizeram várias coisas ruins, e aí ele vai trazer um outro lado aqui, falar, bom, de fato tinha aqueles grupos que tocavam terror em tudo, mas ele, que estava em um grupo, ele não era assim, o cara aqui do nosso livro. Ele não era. Pode ser que tenha errado ali, mas não foi um super erro, né? E outro, ele foi aprendendo com isso até se tornar, estudar, se capacitar para entrar ali na linha de Umbanda. Isso é muito interessante. Vale a pena o livro, gente. Recomendo. Quem sabe, eu vou trazer, na verdade, um outro vídeo sobre esse livro aqui, falando dessa linha dos cangaceiros, que ela é bem interessante, sim. Outro ponto também é que esse livro, ele cangaceiro, você vai pensar, pô, é um cara muito rústico, né? Muito rude, aquele cara do sertão, né? Enfim, ele é, de fato. Mas o cangaceiro aqui, o Zé do Cangaço, ele é um amante da poesia. Olha que coisa incrível, né? É poesia delicado, né? Algo leve e algo assim. Mas o livro inteiro ele fica meio que rimando, fazendo poesia, dedica poesia à Umbanda, é uma poesia linda que ele fez à Umbanda, dedica poesia ao amor, dedica poesia a várias coisas. É assim, um livro muito bonito de se ler, é muito legal, super recente, foi publicado em 2020, eu acho que lançaram esse livro aqui. Tá tendo, recentemente, tá tendo uma leva de livros muito bons. Inclusive, da semana passada que eu trouxe, ele, acho que ele foi publicado em 2024, que foi ano passado. Então, assim, tá tendo livros muito, muito bons mesmo. Vale a pena, recomendo. E é baratinho. Acho que tá na casa aí dos 20 a 30 reais. Beleza? Então vamos lá. Relembrando então, a gente fez um estudo bem, de certa forma, foi profundo, mas não esgota o assunto, né? A gente conversou sobre formas de que ocorrem as influências negativas, como que a gente lida com isso e onde estão nossos guias. Hoje, então, eu trouxe esse trecho porque ele vai falar sobre isso, só que ele vai sintetizar tudo e vou deixar aí, vou encerrar nisso para que cada um possa fazer sua reflexão sobre os assuntos que a gente vem discutindo nos últimos 4 vídeos, beleza? Então vamos lá. Abre aspas, só para dar um contexto, tá? Aqui a gente vai ver uma conversa do cangaceiro que está estudando para ser um guia de Umbanda. Lembra que eu sempre falo isso, que os guias de Umbanda eles estudam, se aprimoram antes de estar ali na Umbanda, dando passe, consulta, enfim. E quem está ensinando a ele,
quem está ali sendo seu instrutor nesse momento aqui é o seu Zé Pilintra, né? Um falangeiro aí da linha do seu Zé Pilintra. Beleza? Então é isso. Abre aspas. Aqui tá bom para começar, disse o seu Zé Pilintra. Observe com atenção os que estão encarnados. Foque sua visão somente neles. Esse é um exercício que aprendi quando fui estudar o kardecismo e me foi de grande valia no meu atuar. Só um parênteses, veja que interessante que os guias aqui de Umbanda, eles estudam em outras religiões também. Isso a gente vai trazer um vídeo sobre isso, no caso aqui o kardecismo. Fiquei por um tempo quieto, tentando me focar nas pessoas que passavam por nós, e meu ser começou a tremer com a intensidade dos pensamentos perdidos de cada um que passava. Aqui já é o cangaceiro falando. Era uma confusão só de pensamentos que fiquei atordoado e avexado. Os pensamentos se cruzavam, chocavam, afinizavam, expandiam e se encolhiam numa mistura de sentimentos de tristeza, amargura, inveja, ódio, avareza, compulsão, de alegria, de amor, de emoções incompreendidas. A cada pensamento observado, meu ser tremia, e quando já estava na agonia, seu Zé Pilintra me tocou, me tirando desse torpor que me deixou zonzo. Diga lá o que é isso, meu amigo. Não sabia que o pensamento se expandia a ponto de sair das pessoas e se chocar com os pensamentos de outra. Tô assustado, cabra. Seu Zé Pilintra deu uma gargalhada gostosa e com seu jeito especial, todo matreiro e sorrateiro, me disse. Agora tu chegou onde eu queria. Você me trouxe aqui para ficar atordoado? Calma, cabra retado. Você acabou de perceber como é a força do pensamento do homem encarnado. O pensamento sai de sua mente e vai para o éter, para o espaço. Mas o que será que acontece quando o pensamento se expande? Agora é o que vem de interessante, meu amigo. Preste atenção naquele homem que vem lá. Tente ouvir seus pensamentos e as vibrações decorrentes emanadas dele. Vamos acompanhá-lo. Fomos acompanhando aquele homem de boa aparência e indumentária que de bom só tinha mesmo o que citei. Oxente, o pensamento dele muda de cor. Como é que pode isso? Olha lá, estão saindo uns raios pretos. Vixe, agora está vermelho. O pensamento, as vibrações mudam de cor conforme sua intensidade e a qualidade do pensamento. Mas não é das cores que tem a intenção de lhe falar, e sim da intensidade. Vamos, continue observando, tente ampliar sua visão. Não tem só o que está vendo. Tô ficando apoquentado, meu camarada. O que é isso? Tá parecendo uma rinha. Não deixa de ser. O homem, pelo que percebi dos seus sentimentos e pensamentos, está com ódio mortal da mulher e ao mesmo tempo há uma paixão ensandecida por ela. Ela o deixou por achá-lo incapaz de lhe dar o que deseja, materialmente falando. Ele quer provar a ela que pode lhe oferecer tudo, mas o ódio o impede e deseja vingança. Tá certo, foi o que percebi, disse o Zé do Cangaço. Agora, depois de apurada a visão, percebi que o cabra está sendo acompanhado por vários espíritos que parecem odiá-lo. Não, eles não o odeiam. Então por que eles estão acompanhando? Pela afinidade de sentimento e pensamento. Diga lá, meu irmão, como é que é isso? Não vou dizer que isso é uma constante. Os que estão na carne são acompanhados por espíritos por diversos motivos, e nesse caso específico é somente por afinidade. Esses espíritos por algum motivo também estão sedentos por vingança e o instigam a tal, para se fortalecerem para conseguirem sua própria vingança. E o que acontece então? Se esse homem continuar com um pensamento fixo nessa ideia e não procurar mudar de foco e de pensamento, provavelmente ele será tentado, se sentirá mal e acabará realizando sua vingança. Tudo depende de sua força de vontade de mudar, de perspectiva de caminhar e de aceitação da perda. Porém, ele já está bem influenciado. E o que se faz então? Perguntou o Zé do Cangaço. Continue na observação, eleve seu pensamento ao Criador. Continuei na observação, um tanto avexado pela situação. O cabra estava envolto numa escuridão só, e a leva gritando ao seu ouvido. Custei um pouco para poder apurar a observação, e qual foi o meu espanto? Uma luz a certa distância também o acompanhava, e percebi que essa luz estava tentando lhe passar boas vibrações e pensamentos. Pude também ver nessa luz uns 5 espíritos. Eles caminhavam de mãos dadas e deles saíam raios luminosos que, infelizmente, ainda não conseguiam atingir aquele homem. Fecha aspas. Legal, né, gente, esse trecho? Sei que foi um pouco longo aí, mais do que o costume, mas resolvi trazer ele porque ele traz, assim, desde o nosso primeiro vídeo lá, ele faz uma síntese muito boa até o último. Veja que, não vou fazer nenhuma reflexão, mas só pra gente concluir bem aqui, veja que o cabra estava sendo influenciado aqui, na verdade ele estava com ódio, né, estava com sentimentos, pensamentos muito ruins, atraiu por afinidade espíritos também que estavam nessa vibração muito pesada. Eles começaram a influenciar o cabra lá para poder conseguir o que eles queriam, então lembra dos primeiros vídeos.
O cara tava numa nuvem negra ali que não conseguia sentir coisas boas emanadas pelos guias que estavam acompanhando ele à distância. Então lembra que no nosso último vídeo, Onde Estão Nossos Guias, também falava isso, que ficava distante ali emanando boas vibrações. E é isso. Eu acho que esses 4 vídeos sobre essas influências negativas, eles foram muito interessantes para a gente poder fazer um estudo sobre como isso acontece e como a gente deve lidar com isso. Principalmente quem é médium, quem sente essas coisas, tem que estar super atento. Não vou fazer nenhuma reflexão profunda aqui, mas eu acho que vale super aquela moral do vídeo que eu falei no primeiro vídeo. Que as pessoas tendem a acreditar que a barreira que separa o plano material do espiritual ela é muito fina. Ela é muito grossa, né? Que não tem uma comunicação muito forte. E na verdade é o contrário que acontece, ela é muito fina. Os espíritos influenciam os encarnados e muito. E também os encarnados também influenciam os espíritos e muito. A questão é, você aí vai decidir por meio dos seus pensamentos, sentimentos, que você quer ser influenciado, quer atrair os espíritos negativados ou os positivados. É isso. Essa é a reflexão que eu acho que a gente pode fazer e que cada um deve fazer. Gostaria de convidá-los a deixarem nos comentários o que vocês acharam desses últimos 4 vídeos sobre principalmente influência negativa. Eu sei que é chato ficar falando sobre o mesmo assunto, mas é um assunto muito importante. E na verdade eu ia trazer apenas um vídeo, que foi o primeiro. Só ia trazer esse vídeo. Mas aí depois veio essa intuição que conforme eu fui lendo os outros livros, eu fui vendo esses trechos que se comunicavam. E aí veio essa intuição de fazer 4 vídeos para poder não esgotar esse assunto, mas poder aprofundar ele bem. E, enfim, aí a reflexão cada um faz aí por conta própria. E convido, seria muito bacana se vocês deixassem nos comentários o que vocês concluíram disso tudo. Se esses 4 vídeos foram interessantes a ponto enfim, trazerem algo de interessante sobre essas influências negativas. E também façam uma autorreflexão, né? Será que você está considerando esse limiar super curto e fino entre a espiritualidade e a matéria, né? O espiritual e o material? Será que você está se deixando acompanhar por quem? Eu acho que isso é uma reflexão muito bacana de se fazer também. Beleza? Valeu, gente. Boa semana. Agradeço a atenção de vocês e deixem nos comentários aí.